Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete quando um relacionamento entra em pausa. Acreditar que o silêncio é vivido da mesma forma por quem fica e por quem se afasta. Não é. Quando Carlos parou de responder, Ana não ouviu apenas a ausência de mensagens. Ela ouviu perguntas. O que eu fiz onde eu errei? Será que não fui suficiente? O silêncio não era vazio. Era barulhento, pulsava no peito. Vibrava no celular que ela checava dezenas de vezes ao dia, mesmo sabendo que não havia nada novo. Enquanto isso, do outro lado, Carlos respirava. Para ele, aquele mesmo silêncio parecia descanso. Espaço. Um alívio difícil de explicar, mas fácil de sentir. Não havia cobranças, conversas longas, nem a sensação de ter que se posicionar emocionalmente. O silêncio para ele era leve. Para Ana, era um peso. E é aqui que quase ninguém percebe. O silêncio não começa igual para todos. Ele se instala em tempos diferentes, em camadas diferentes, em emoções opostas. Enquanto uma pessoa sente o impacto imediato da ausência, a outra só percebe a perda quando o vazio já criou raízes. Essa história não é sobre mensagens não respondidas. É sobre o que acontece dentro de quem fica e dentro de quem acha que foi embora inteiro. Porque o silêncio não é apenas a falta de palavras, ele é um espelho. E cedo ou tarde, ele mostra exatamente onde cada um está emocionalmente, mesmo que ninguém esteja pronto para olhar. Essa é a história de Ana Ribeiro e do silêncio que mudou tudo. Ana acreditava que o silêncio entre ela e Carlos estava sendo sentido da mesma forma pelos dois. Na sua mente, a ausência de mensagens significava pausa, confusão mútua, um tempo difícil para ambos. Ela se convencia de que, assim como doía para ela acordar sem um bom dia, também deveria doer para ele atravessar o dia sem falar com ela. Essa crença dava algum conforto. Se ambos sofriam, então ainda existia conexão. Mas essa ideia começa a ruir logo nos primeiros dias. O silêncio não se instala como um acordo silencioso entre duas pessoas. Ele age de forma desigual, quase injusta. Enquanto Ana sente o impacto imediato da ausência, Carlos não vive o mesmo vazio. A mesma ausência gera sensações completamente diferentes, e essa diferença desmonta a crença de que ambos estão no mesmo lugar emocional. Ana percebe, ainda que não queira admitir, que está sentindo sozinha. O celular parado não provoca nele a mesma inquietação. O tempo que se arrasta para ela passa leve para ele. O silêncio que a faz duvidar de si não gera nele as mesmas perguntas. Essa constatação é desconfortável porque obriga Ana a encarar algo que sempre evitou. A ideia de que amar mais não significa sofrer junto. O primeiro rompimento não acontece entre eles. Acontece dentro dela. É o instante em que a fantasia de um sofrimento compartilhado começa a desmoronar. O silêncio deixa de ser um espaço neutro e se revela como algo assimétrico, revelando que sentir diferente também é uma forma de separação. Desde o primeiro dia, Ana sente o silêncio como uma presença constante. Não é apenas a falta de mensagens, mas a ansiedade que se instala no corpo, a mente que não desacelera, o impulso automático de checar o celular a cada poucos minutos. O aparelho se torna uma extensão do seu estado emocional. Mesmo sem notificações, ela o segura, desbloqueia a tela, espera. Cada vibração inexistente cria expectativa. Cada minuto sem resposta reforça a insegurança. O pensamento de Ana gira em círculos. Ela revisita conversas antigas, tenta encontrar sinais, analisa cada palavra dita antes do afastamento. O silêncio transforma pequenas lembranças em provas imaginárias de erro. Talvez tenha falado demais. Talvez tenha pedido demais. Talvez tenha sido intensa demais. A ausência de resposta não é neutra. Ela se converte em julgamento interno. À noite, o silêncio pesa ainda mais. O dia termina sem fechamento, sem confirmação, sem alívio. Hannah deita com perguntas que não encontram descanso. O quarto parece maior, o tempo mais lento. A espera não é passiva. Ela consome energia, rouba concentração, invade pensamentos que deveriam estar ocupados com outras coisas.
Tudo fica em suspenso. Ana tenta se distrair, mas o silêncio atravessa cada tentativa. Mesmo cercada de pessoas, ela sente que falta algo. O vazio não está no ambiente, está dentro. O que mais a assusta não é a possibilidade de Carlos não responder, mas o que essa ausência começa a dizer sobre o seu próprio valor. O silêncio se infiltra como dúvida, e a dúvida começa a corroer a segurança que ela acreditava ter. Eles não estavam mais juntos, mas também não tinham se despedido. Não houve conversa definitiva, nem decisão clara, nem palavras que encerrassem o que existia entre eles. Ana e Carlos permaneceram presos em um espaço indefinido, onde nada se rompe oficialmente e nada continua de verdade. Esse território ambíguo se transforma rapidamente em um limbo emocional. Nesse silêncio sem contorno, Ana não sabe como se posicionar. Ela não se sente livre para seguir em frente, mas também não tem segurança para permanecer esperando. Cada dia parece provisório, como se algo ainda fosse acontecer. O silêncio cria uma expectativa permanente, uma sensação de suspensão. Não há luto completo, porque não houve perda declarada. Não há reconciliação, porque não existe movimento. Apenas a ausência, estagnada. O tempo, nesse limbo, não cura. Ele amplia. Os dias passam sem oferecer respostas, e a mente de Ana preenche as lacunas com hipóteses. Talvez Carlos esteja apenas confuso. Talvez precise de espaço. Talvez volte a qualquer momento. Essa indefinição mantém a dor viva, porque não permite fechamento emocional. O silêncio não encerra, ele prolonga. Enquanto isso, a vida segue em ritmo estranho. Compromissos são cumpridos, conversas acontecem, risos surgem, mas tudo parece deslocado. Ana está presente fisicamente, mas emocionalmente presa a algo que não existe mais de forma concreta. O silêncio se torna um lugar onde ela permanece, mesmo sem querer. Um espaço invisível, mas pesado, onde cada passo é dado com cautela, porque nada foi oficialmente deixado para trás. O mesmo silêncio cria duas realidades completamente diferentes. Para Ana, ele chega como uma ferida aberta, imediata, sensível ao menor pensamento. Cada hora sem contato confirma a sensação de perda. O silêncio ocupa espaço, pesa, interfere no humor, no sono, na concentração. Ele se impõe como uma presença constante, impossível de ignorar. Para Carlos, esse mesmo silêncio não dói no começo. Ele surge como alívio. A ausência de mensagens não provoca angústia, mas uma sensação de leveza. O dia flui sem a necessidade de explicações, sem conversas profundas, sem a pressão emocional que ele não sabia nomear, mas sentia. O silêncio oferece distância, e a distância parece confortável. Enquanto Ana acorda pensando se haverá uma mensagem, Carlos acorda pensando em tarefas, compromissos, distrações. O tempo corre em velocidades diferentes. Para ela, os dias se arrastam. Para ele, passam rápido. O que para Ana é ausência, para Carlos é espaço. O que para ela é dor, para ele é pausa. Essas duas experiências não se encontram. Elas coexistem sem se tocar. Ana imagina que Carlos esteja vivendo o mesmo conflito interno, quando, na verdade, ele não sente urgência alguma. O silêncio não ativa nele as mesmas perguntas, nem as mesmas inseguranças. Ele não revisita conversas, não analisa cada detalhe, não sente o mesmo vazio. Essa assimetria transforma o silêncio em algo revelador. Ele expõe não apenas sentimentos diferentes, mas níveis diferentes de envolvimento emocional. Sem dizer uma palavra, o silêncio mostra que, naquele momento, Ana e Carlos não estão caminhando lado a lado, mesmo que ainda estejam conectados pela memória do que já foram. Carlos preenche o silêncio com movimento. Ele mergulha no trabalho, aceita convites, organiza a rotina de forma prática. Os dias ficam ocupados, as horas passam sem grandes espaços vazios. Não há uma decisão consciente de evitar sentimentos. Existe apenas a escolha automática de seguir funcionando. O silêncio, para ele, não exige enfrentamento imediato. Ele não sente falta no começo, porque não para sentir. A ausência de Ana não se traduz em dor, mas em liberdade momentânea.
Sem mensagens para responder, sem expectativas emocionais, ele experimenta uma sensação de autonomia que interpreta como alívio. O silêncio parece confirmar que está tudo sob controle. Carlos não se pergunta sobre o impacto da ausência. Ele não revisita conversas, não analisa o que ficou mal resolvido. O que não é verbalizado não é processado. O silêncio age como um anestésico emocional, mantendo tudo em suspensão. Enquanto estiver ocupado, nada precisa ser sentido. As noites são tranquilas. Ele dorme sem a inquietação que toma Ana. O celular parado não provoca ansiedade. O silêncio não ecoa perguntas, apenas passa despercebido. Para Carlos, o tempo está a favor. Cada dia sem contato reforça a ideia de que o afastamento foi necessário. Mas esse funcionamento tem um custo invisível. Ao evitar o contato com a ausência, Carlos também evita o reconhecimento da perda. Ele acredita que o silêncio significa estabilidade, quando, na verdade, apenas adiou o encontro com o vazio. O que não é vivido agora permanece guardado, esperando o momento certo para se manifestar. Com o passar do tempo, algo começa a mudar. Enquanto Ana atravessa os dias mais difíceis, o silêncio deixa de ser apenas dor e passa a se transformar em aprendizado. A ausência que antes desorganizava seus pensamentos começa lentamente a perder força. Ela chora menos, questiona menos, observa mais. A dor não desaparece de repente, mas deixa de comandar cada movimento. Ana começa a se reconstruir sem perceber. Pequenos hábitos surgem, novas rotinas se formam e o foco se desloca do celular para si mesma. O silêncio, antes opressor, cria espaço interno. Ela passa a entender que sobreviver à ausência não a destrói. Ao contrário, fortalece. Cada dia atravessado sem resposta se torna uma prova silenciosa de que ela é capaz de seguir. É nesse mesmo momento que o silêncio finalmente alcança Carlos. Quando a rotina desacelera, os vazios aparecem. Uma música, um lugar, um comentário solto despertam lembranças que estavam adormecidas. A ausência de Ana começa a ser sentida não como liberdade, mas como falta. O que antes parecia leve se torna estranho. Carlos percebe que algo não está mais disponível. As mensagens que não chegam já não são neutras. O silêncio começa a incomodar. Ele tenta retomar mentalmente o que tinha, mas encontra um espaço diferente. Ana já não está no mesmo lugar emocional. A inversão se completa sem anúncio. Enquanto ela se fortalece no silêncio, ele começa a enfraquecer. O tempo que curou Ana expõe Carlos. E o que antes parecia apenas uma pausa, se revela como uma distância que talvez não possa mais ser atravessada da mesma forma. Quando Carlos reaparece, o movimento parece pequeno, mas carrega um peso antigo. Uma mensagem curta, um cumprimento casual, como se o tempo não tivesse passado. Para Ana, esse contato ativa memórias automáticas. O corpo reconhece antes da mente. A familiaridade provoca um impulso imediato de responder, de se mostrar disponível, de restaurar algo que já não existe da mesma forma. Esse é o erro que tantas vezes se repete. A resposta rápida comunica presença total diante de um esforço mínimo. O silêncio que antes havia fortalecido Ana ameaça puxá-la de volta para um lugar conhecido. Carlos fala pouco, não explica o afastamento, não oferece clareza. Ainda assim, o simples reaparecimento parece suficiente para reabrir o ciclo. Ana percebe que o contato não vem acompanhado de mudança real. Não há responsabilização, nem posicionamento emocional. O silêncio apenas mudou de forma. O que antes era ausência, agora se transforma em mensagens espaçadas, promessas vagas, gestos que não se sustentam. O padrão tenta se reinstalar. O reencontro com Carlos coloca Ana diante de uma escolha silenciosa. Ela sente o antigo desejo de ser vista, mas também reconhece o custo disso. A espera, a ansiedade, a dúvida. O silêncio, que antes parecia castigo, agora funciona como referência. Ela consegue identificar que aceitar pouco não é reconciliação, é repetição. O erro clássico se revela não como ingenuidade, mas como um teste interno.
Um ponto de virada em que Ana começa a compreender que o problema nunca foi o silêncio, mas o lugar emocional que ela ocupava dentro dele. O silêncio deixa de ser um espaço de espera e se transforma em território de reconstrução. Ana já não vive a ausência como falta, mas como clareza. A necessidade constante de validação perde força. O celular deixa de ocupar o centro dos seus dias. O que antes provocava ansiedade, agora encontra neutralidade. O silêncio não fere mais, ensina. Ana passa a se observar com mais honestidade. Reconhece o quanto havia condicionado seu valor à resposta de Carlos, à atenção intermitente, à esperança de retorno. Essa consciência não vem acompanhada de culpa, mas de maturidade. Ela entende que o apego não era amor, era medo de perder a conexão que sustentava sua identidade emocional. Aos poucos, Ana se reposiciona. Seus pensamentos já não giram em torno do que Carlos sente ou fará. O foco se desloca para escolhas concretas, para limites claros, para o que ela aceita ou não. O silêncio, antes externo, se torna interno. Um espaço calmo, onde decisões são tomadas sem urgência. Ela percebe que não precisa se fechar para se proteger, nem se endurecer para se fortalecer. A autonomia emocional não a afasta do amor, apenas a impede de se abandonar por ele. O silêncio revela que a paz não depende de respostas, mas de alinhamento interno. Nesse novo lugar, Carlos deixa de ser centro e se torna apenas parte da história. O poder do silêncio se confirma não pela ausência dele, mas pela presença dela em si mesma. Ana já não espera, ela escolhe, e essa escolha redefine tudo. O silêncio cumpre seu papel quando deixa de doer. Ele revela, sem palavras, quem cada um se tornou ao longo da ausência. Ana não precisa mais interpretar sinais, nem esperar gestos que confirmem o que sente. A clareza chega de forma simples. Ela entende que não perdeu Carlos, apenas se encontrou. O que antes parecia rejeição se mostra como um redirecionamento. O silêncio não foi abandono, foi um espaço onde verdades puderam emergir. Ana reconhece que tentou sustentar sozinha uma conexão que dependia de dois. Essa percepção não gera amargura, apenas encerramento. O ciclo se fecha internamente, sem necessidade de conversa final ou explicações tardias. Carlos, agora consciente da perda, já não ocupa o mesmo lugar. Seu eventual retorno, suas palavras ou intenções, não têm mais o poder de desestabilizar Ana. Não porque ela se tornou indiferente, mas porque se tornou inteira. O tempo que os desencontrou emocionalmente também definiu destinos diferentes. Ana escolhe a si mesma sem alarde. Não há confronto, nem despedida dramática. Há uma decisão silenciosa, firme, definitiva. Ela segue com a certeza de que não precisa ser escolhida por alguém que só a percebe na ausência. Seu valor não depende mais do olhar do outro. O silêncio, antes temido, se revela como aliado. Ele expôs padrões, curou feridas e devolveu autonomia. Ao final, não há vencedores ou perdedores. Há apenas uma mulher que saiu do silêncio sabendo exatamente quem é, e isso encerra tudo. Se essa história falou com você, em algum nível, é porque, de alguma forma, o silêncio também já te ensinou algo. Talvez sobre alguém, talvez sobre você. Aqui, cada vídeo não é só uma narrativa, é um espelho. Um convite para enxergar padrões, fechar ciclos e recuperar partes que ficaram pelo caminho. E se esse conteúdo te ajudou a pensar, sentir ou se reposicionar emocionalmente, não deixa isso terminar em silêncio. Se inscreva no canal. Curta esse vídeo, não como um gesto automático, mas como um compromisso com o seu próprio crescimento. Quanto mais pessoas se conectam aqui, mais histórias como essa chegam a quem precisa ouvir no momento certo. O silêncio pode machucar, mas também pode transformar. E se você está aqui, é porque está pronto para escolher diferente.